Em Atos, capítulo 20, versículo 24, diz: Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Hoje a gente vai ler a respeito da missão de Deus e antes da gente poder ler o nosso devocional, a gente vai agradecer por essa palavra, por esse versículo. Deus, Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, Ele sabe o que vai acontecer lá no futuro, né? E Ele já vem nos direcionando e nos dando aquilo que a gente precisa para o momento certo. Então, antes da gente orar, vamos agradecer por essa palavra, pedir a presença do Espírito Santo, pedir que a gente possa ter entendimento a respeito, né, deste versículo e aplicar, né, as coisas que ele nos ensina na nossa vida. Vamos lá, fecha seus olhos, respira fundo. Libera toda a tensão. Hoje, sexta-feira, finalzinho de semana, chegando, né? Às vezes a gente já vem com uma sobrecarga maior por conta de já estar no final da semana. Então busca estar aqui no momento presente. Senhor meu Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada por esta sexta-feira. Obrigada por falar conosco através da palavra. Pedimos que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a entender esse versículo, colocar esse ensinamento na nossa vida. Pedimos que o Senhor toque o nosso coração, nos traga direcionamento, sabedoria, discernimento, entendimento, Pai. Que ao ler o devocional de hoje, a gente saia daqui, né, com um conforto, um sentimento de paz, mas entendendo, né, que a gente precisa cumprir a missão que o Senhor nos deu. E quando a gente se desviar desse caminho, nem que seja por um instante, que o Senhor nos traga de volta. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A missão de Deus. Todas as nossas vidas são usadas para algo. A maioria das pessoas passa suas vidas focadas em criar uma família ou construir carreiras ou acumular bens. E embora nenhuma dessas coisas sejam necessariamente erradas, elas podem se tornar distrações do nosso objetivo final na vida. No livro de Atos, vemos a transformação de Paulo em Cristo, como resultado do encontro com Jesus e da transformação que recebeu por sua graça. Paulo passou o resto da vida pregando as boas novas de Jesus. Para Paulo, a graça e a salvação de Deus são tão grandes que nada neste mundo é tão importante quanto a obra de Deus. Paulo diz que nada em sua vida importa tanto quanto falar aos outros sobre a graça de Deus. Seu objetivo de vida era terminar bem a sua própria corrida, cumprindo fielmente o próximo passo. Olha isso. Então, a gente estava falando disso antes de entrar, né? Como que às vezes as coisas que a gente coloca, né, na nossa vida, nosso trabalho, família, desejos, sonhos, às vezes eles podem tomar um espaço maior se a gente não estiver orando e vigiando, né?
Não que necessariamente, ele fala aqui, embora nenhuma dessas coisas sejam necessariamente erradas, elas podem se tornar distrações do nosso objetivo final, que é, né, a graça e a salvação de Deus e falar sobre isso, né? Então, Paulo diz que na sua vida nada importa mais do que falar aos outros sobre a graça de Deus. O seu objetivo de vida era terminar bem sua própria corrida, cumprindo fielmente o máximo possível da missão de Deus. Então, Paulo ele mostra que o conforto pessoal ou a segurança física não tem valor quando comparados à missão que Deus confia, né? Então, a gente trabalhar para poder suprir as nossas necessidades, né? A nossa segurança, só que ok, mas sem deixar aquilo que a gente veio para cumprir, né? Ele também tem clareza do seu chamado, né? Ele fala: não me importa nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Então ele tem clareza do seu chamado, que é anunciar as boas novas, né? Então, quando a gente tem clareza do nosso propósito, faz com que qualquer sacrifício, né, seja suportável. E ele não apenas está vivendo por viver, mas vivendo por causa dessa vida eterna, né, de levar a palavra, de cumprir o seu propósito. Então, ele vive em função disso, então a entrega dele é total. Então, ele coloca a missão dele acima de qualquer conforto, ele tem consciência do propósito dele, ele tem uma entrega total, né, a Deus. Então, a reflexão que fica é se a gente tem, né, clareza do que Deus confiou a nós, né? E quando a gente olha para isso, a gente vê muitas pessoas que têm muitas coisas e não têm essa paz, né? Até ontem eu estava vendo um vídeo do Elon Musk que ele aparece, era um vídeo dele, aí tava compartilhando que ele tinha uns espasmos, não sei bem assim, mas um jeito com o rosto, mas era por conta da medicação que ele tomava, né, um antidepressivo, e ele é o homem mais rico do mundo, né, tem tudo que ele quiser. Não que o dinheiro não seja importante, porque sem ele, né, a falta do dinheiro faz as pessoas, né, em Maringá, os números de suicídios de homens, a maioria, o gatilho financeiro era questão financeira, o dinheiro é o segundo maior motivo de separação, mulheres passam por abusos por conta do dinheiro, não é sobre isso. O dinheiro é extremamente importante, mas a gente precisa colocar as coisas no lugar delas. A vida ela só ganha sentido quando se vive por algo maior do que a própria vida. A missão de Deus não se opõe a criar famílias ou construir carreiras. Na verdade, Deus deseja que usemos essas oportunidades para cumprir a nossa missão. Então, ele usa da nossa profissão e da nossa família, né, para que a gente cumpra o nosso propósito. Não podemos criar famílias à maneira de Deus. Nós podemos criar famílias à maneira de Deus. E podemos falar aos colegas de trabalho sobre a sua graça. Qualquer lugar em que nos encontraremos pode ser uma oportunidade para concluir a missão de Deus. Então, ele usa. Hoje eu sou consultora financeira e eu falo isso por diversas vezes. Isso daqui é apenas uma ferramenta para que eu possa cumprir, né, o meu propósito, seja através da consultoria financeira, ou seja, você que trabalha com vendas, você que é médico, médica, advogado, dentista, professor, enfim, o nosso trabalho, né, a nossa profissão, ela serve como uma ferramenta para que a gente possa cumprir o nosso propósito, a nossa família. Então, qualquer lugar em que a gente se encontre pode ser uma oportunidade para a gente concluir a missão de Deus. E agora a gente vai reservar um momento para refletir sobre a nossa vida, sobre como a gente tem usado o nosso tempo. Você está usando todas as oportunidades que tem para espalhar as boas novas de Jesus?
a sua vida, assim como a de Paulo, aponta para Deus? Então, pense em algumas maneiras pelas quais você pode começar a mudar sua perspectiva e viver a vida em missão para Deus. Onde você precisa investir tempo ou energia focando em Deus. Em tudo, né? Aqui ele sugere minha família, minha carreira, minhas posses. Mas eu vou colocar minha carreira e aí vocês reflitam. Porque eu vejo que isso é o que mais toma tempo no meu dia. E quase que eu não vim hoje porque fiquei trabalhando muito ontem. Aí eu já vi o inimigo querendo me desviar aqui da minha missão principal. Mas Deus é tão maravilhoso que ele já traz uma palavra a respeito disso. Olha que beleza. Então vamos refletir, né? E eu tenho certeza que não só para mim, mas essa palavra está servindo para muitas pessoas, né? Que tá ouvindo, onde que a gente tem focado o nosso tempo. E às vezes o inimigo, porque se a gente tem focado na família ou na carreira, não é uma coisa ruim. Se eu tivesse ficado até 2 horas nas redes sociais, sem fazer nada, isso é fácil da gente ter consciência, mas o inimigo ele vem ali pela brecha, né? E agora a gente vai orar. Deus, queremos que nossa vida testemunhe a sua bondade e graça. Fixa novamente o nosso coração em Ti e ajude-nos a buscá-lo primeiro, acima de tudo. Nada na vida importa mais do que trazer glória a Ti. Mostre-nos com quem a gente precisa compartilhar sobre o Senhor e nos dê ousadia. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros, orar por nós. Em Salmos, capítulo 35, versículo 18, diz: Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Davi aqui ele está se comprometendo com louvor, né? Antes de ver o final da história. Isso demonstra fé. Ele reconhece a fidelidade de Deus, que ela merece ser anunciada diante de todas as pessoas como forma de testemunho. E ele reconhece que mesmo nos tempos difíceis, ele escolhe a gratidão. Então é um convite para a gente também ser grata, né? No nosso processo e não só no nosso resultado. Eu vou ficar em silêncio aqui para que a gente possa reconhecer a bondade de Deus, né? E agradecer. Amém? Vamos lá. Vamos agradecer ao Senhor agora. Pai querido, além de te agradecer por cuidar tão bem de nós, por nos direcionar, por nos dar sabedoria, queremos também pedir perdão pelas vezes que a gente se desvia da nossa missão, né? Da nossa atividade principal do nosso dia. Senhor, perdoe os nossos pecados, nossos pensamentos. Que o Senhor continue nos trazendo consciência de onde a gente precisa melhorar. Tenha misericórdia de nós, Pai. Sabemos que somos seres humanos, somos falhos, pecadores, mas sabemos que em Ti, quando a gente busca o Senhor e quando a gente está na Tua presença, o Senhor vem, o Senhor nos mostra o caminho, faz com que a gente tenha consciência do nosso erro e nos dá a oportunidade de melhorar, né? Obrigada pelo cuidado. Perdoe os nossos pecados, que a gente possa também perdoar, né? E ter consciência de como a gente erra, os outros também erram de maneiras diferentes.
né? Tá todo mundo tentando dar o seu melhor. Que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Pai, também queremos pedir que o Senhor nos proteja de todo mal, nos livre de todas as tentações, Pai. Que a gente se mantenha atenta, firmada os olhos no Senhor, Pai, para que a gente não desvie o nosso olhar. Pai querido, também queremos orar pelo outro. Agora eu vou ficar em silêncio e a gente pode profetizar palavras de bênção para nossa família, amigos, comunidade, pessoas que necessitam da presença do Senhor. Vamos fazer isso agora. Obrigada, Deus, por poder orar pelos nossos, que o Senhor os proteja, os guarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai orar por nós em Salmos, capítulo 40, versículo 17 diz: Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o nosso socorro, o nosso libertador. Não te demores, ó meu Deus. Esse salmo também é de Davi. E ele reflete um momento de grande dependência de Deus. Ele reconhece as suas limitações, a sua necessidade, e ao mesmo tempo ele declara confiança plena no cuidado e no socorro do Senhor. Então, quanto a mim, sou pobre e necessitado, né? Aqui ele está sendo vulnerável, né? Falando da fraqueza dele. Mas reconhecer a própria vulnerabilidade não é fraqueza. Isso demonstra a fé dele. Davi, mesmo sendo rei, ele se declara pobre e necessitado. Isso mostra a humildade e a total dependência de Deus. E ele continua, mas o Senhor preocupa-se comigo. Né? Mesmo na dor, a cuidar do Senhor, ele cuida de nós. Deus, ele não se esquece de nós. Deus, ele observa de longe, mas ele atua na nossa vida com um livramento, né? Tu és o meu socorro e o meu libertador. E Davi, ele termina o versículo falando: não te demores, ó meu Deus. Mostra a urgência, né? Que ele quer que o Senhor venha, não como, eu tô mandando que o Senhor não demore, mas demonstra um coração sincero que confia nele como a única saída. E a gente tem se permitido ser vulnerável diante de Deus. A gente tem reconhecido que mesmo em meio às lutas, Ele cuida de nós. E agora a gente vai respirar fundo. Eu vou reler o versículo. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Agora é o momento da gente entregar a nossa vida a Ele com total confiança, demonstrando a nossa vulnerabilidade, nossa dor. Eu vou ficar em silêncio e a gente pode fazer isso agora.
querido, muito obrigada por este dia, por essa sexta-feira. Queremos reconhecer diante de Ti a nossa fragilidade. Sabemos que com toda a nossa alma e coração, que o Senhor cuida de nós, Pai. Mesmo quando a gente não vê, Teu cuidado, Ele tá aqui. Mesmo quando a gente se sente só, o Senhor nos atende com o Teu socorro, Teu auxílio. Que o Senhor possa acalmar o nosso coração, fortalecer a nossa fé e que a gente jamais esqueça que a gente está sendo cuidada, amada e sustentada por Ti, Pai. Mesmo nas aflições. Que a gente lembre que o Senhor nos abandona. Então que hoje a gente possa olhar para a nossa agenda, né, para onde a gente está depositando o nosso tempo e que às vezes pode estar nos desviando da nossa promessa, da nossa missão. E que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos, tocar o nosso coração, mostrar ali para nós o que realmente é importante, né, para que a gente possa cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer aqui nessa terra. Pai querido, ao encerrar esse momento de comunhão, queremos te agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Queremos te entregar esse final de semana, hoje sexta, né? Que está iniciando, pedindo que o Senhor guie o nosso passo, que nos dê sabedoria, discernimento. A gente está falando, a gente está aqui todos os dias, né? Vai fazer em novembro 2 anos. E a gente vai orar também, pedindo para que o Senhor nos mostre se a gente precisa colocar um dia de descanso, né, que a gente faz aqui de segunda a segunda, não que a gente não vá orar todos os dias, mas aqui é um compromisso, então a gente quer pedir direcionamento a respeito disso. Declaro que esse final de semana vai ser um final de semana abençoado, né, que a gente consiga ficar em silêncio para poder ouvir tua voz, Pai. E agora a gente vai afirmar: eu descanso no teu cuidado, Pai, sabendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Que a gente possa descansar no cuidado do Senhor. Que a luz dele brilhe na nossa vida para que a gente possa ser reflexo do teu amor, Pai. Confiamos em Ti e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda farás na nossa vida. Que essa sexta-feira seja para tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você tenha um ótimo dia. Fique com Deus e nos vemos amanhã.